E aí, bora mergulhar num dos períodos mais caóticos, espiritualmente falando, da história. O Império Romano, bem na época de Jesus. Pensa num mundo em plena transformação, sabe? As velhas certezas, a religião de sempre, tudo isso estava desmoronando. E o que sobrava? Milhões de pessoas completamente perdidas, buscando desesperadamente algo novo para acreditar. E essa é a grande questão, né? Quando os deuses de um império inteiro, os grandes deuses, simplesmente se calam, para onde as pessoas correm? Onde elas buscam esperança? Pensa só no cenário, a base da civilização parecendo distante em silêncio. O que é que preenche um vazio desses? É essa busca, essa corrida por respostas que a gente vai desvendar aqui. Olha, tudo isso começa, na verdade, com uma crise de fé gigantesca. A religião oficial de Roma, sabe, aquela dos grandes deuses do Olimpo, como Júpiter, Juno, ela simplesmente não conversava mais com a alma das pessoas comuns, não chegava mais lá. E para entender bem esse buraco, essa comparação aqui é perfeita. De um lado, a gente tinha os deuses tradicionais. Eles eram distantes, cívicos, a preocupação deles era com o império, com o Estado, os rituais eram públicos, quase uma transação comercial. Eu faço esse sacrifício e, em troca, o império prospera. Era isso. Só que do outro lado, estavam as pessoas de verdade, com suas necessidades, com suas angústias. Elas queriam algo pessoal, íntimo, buscavam uma promessa de salvação para a alma delas, não só por império. Entende a diferença? Esse abismo entre a religião oficial e essa sede espiritual do povo, bom, foi isso que criou um vazio gigantesco. E a natureza, como a gente sabe, odeia vácuo, né? Nesse espaço vazio surgiu algo totalmente novo e muito poderoso. Eram as chamadas religiões de mistério. Elas chegavam oferecendo uma experiência religiosa que era, assim, o oposto de tudo que se conhecia. Mas o que eram essas religiões de mistério, afinal? Bom, basicamente eram cultos sincréticos. O que isso quer dizer? Que eles misturavam de tudo um pouco, pegavam elementos de várias tradições diferentes. E a grande promessa deles, o que atraía todo mundo, era a salvação pessoal. Uma vida feliz depois da morte, a imortalidade da alma, tudo isso alcançado por meio de rituais secretos, ritos de iniciação que só os membros conheciam. O apelo disso era simplesmente irresistível na época. Pensa bem, eles prometiam, de forma direta, uma vida boa depois da morte. E mais, eles acolhiam gente que era normalmente excluída, como mulheres e escravos. Isso era revolucionário. Mas talvez o mais importante de tudo era a promessa de uma experiência pessoal, direta com o divino, sem intermediários. O fato de ser tudo secreto criava um sentimento forte de comunidade, de pertencimento, sabe? E a ideia de ir subindo de nível, passando por graus de iniciação, dava um baita propósito para a vida daquela pessoa. Então, que tal a gente fazer um tour rápido agora? Vamos conhecer alguns dos cultos secretos mais influentes e, sinceramente, mais fascinantes que se espalharam pelo Império Romano. Vamos começar pelo mais antigo e talvez o mais respeitado de todos, os mistérios de Eleusis. Ele era todo ligado à reverência pela terra, centrado nas deusas da agricultura, Deméter e a filha dela Perséfone. Esse culto era basicamente uma grande celebração do ciclo da vida, da morte e do renascimento. Tudo isso era espelhado na história, no mito de Perséfone, que era levada para o mundo dos mortos e depois retornava toda a primavera, trazendo a vida de volta. O simbolismo disso era poderosíssimo. Para o agricultor era a garantia da colheita, mas para os iniciados no culto era a esperança na própria ressurreição, na vida após a morte. E, de novo, vale destacar, era um culto super inclusivo para a época. Agora, saindo de Eleusis, a gente vai para um universo completamente diferente. Um culto conhecido pela energia selvagem, pelo êxtase frenético, eu tô falando do culto a Dionísio, o famoso deus do vinho, que os romanos chamavam de Baco. O negócio com Dionísio era sobre perder o controle, sabe? Era sobre alcançar o êxtase com danças frenéticas, música e, claro, muito vinho. Era uma válvula de escape total das regras e restrições do dia a dia. E por isso era muito popular, especialmente entre as mulheres. O problema é que em Roma, essas festas, as bacanais, ficaram com uma fama terrível, ligadas a excesso sexual, a crimes. A coisa ficou tão caótica que o Senado romano teve que intervir e proibir tudo em 186 a.C. E agora, em total contraste com essa bagunça frenética de Dionísio, a gente entra num mundo completamente diferente. O mitraísmo. Aqui a palavra era ordem, hierarquia, disciplina. Era um culto só para homens, o que fez dele um sucesso estrondoso entre os soldados, os legionários romanos.
Eles viam no mitraísmo uma fé que espelhava a vida deles. A camaradagem, a estrutura rígida do exército, era a fé do soldado. Mitras era o deus perfeito para o soldado. Um deus da luz, da sabedoria, do sol, vindo lá da Pérsia. A religião dele era toda baseada numa luta entre o bem e o mal, luz contra trevas. E o mito central que a gente vê em todas as ruínas dos templos dele é o sacrifício de um touro sagrado. O sangue desse touro, paradoxalmente, é o que dá origem à vida. É um simbolismo muito forte. E tem um detalhe fascinante: o nascimento de Mitras era celebrado no dia 25 de dezembro. Sua familiar? Pois é, essa é só uma das várias semelhanças com o cristianismo que, claro, gerou uma competição enorme entre as duas religiões. Bom, agora preparem-se porque a gente vai entrar num dos cultos mais antigos, mais viscerais e intensos de todos, o culto de Cibele, a Grande Mãe. E aqui, a devoção tinha um preço extremo e, para nossa sensibilidade, bem chocante. O caminho para se tornar um sacerdote de Cibele era brutal. Funcionava assim: durante as cerimônias noturnas, os devotos entravam num estado de frenesi religioso. No auge do festival, no chamado Dia do Sangue, eles se autoflagelavam, se machucavam em êxtase, e aí, no clímax de tudo, na frente da estátua da deusa, alguns se castravam. Sim, isso mesmo. E a partir daquele momento se tornavam sacerdotes eunucos, dedicando a vida inteira ao serviço dela. E quando a gente coloca esses dois lado a lado, o contraste é gritante. No mitraísmo, um culto masculino, o sacrifício era o de um animal, o touro. É um ato de controle, de ordem sobre a natureza. Já no culto a Cibele, o sacrifício era do próprio devoto, que entregava a própria virividade para uma deusa da natureza primal. De um lado, ordem e luz, do outro, êxtase e sangue. São duas formas radicalmente opostas de entender a fé e o sacrifício, ambas falando com o universo masculino daquela época. Então, o que fica de tudo isso? Qual o legado desses cultos? Bom, eles não sumiram do mapa sem deixar marcas, não. E foram marcas bem profundas e, muitas vezes, controversas em todo o império. Para os concorrentes, principalmente os primeiros cristãos, esses cultos eram a personificação do perigo e da imoralidade. Eles eram constantemente atacados, denunciados por terem rituais bárbaros, por promoverem adultério, violência. Era uma visão de mundo que batia de frente com a nova fé que estava nascendo e crescendo. E, claro, esse ambiente de competição e convivência acabou levando a uma coisa inevitável: o sincretismo, ou seja, a mistura. Crenças, símbolos, rituais, tudo começou a se fundir. E dessa fusão maluca surgiram sistemas de crença totalmente novos, híbridos, como o gnosticismo, por exemplo. Os gnósticos acreditavam que a salvação não vinha pela fé, mas por um conhecimento secreto, divino. Para a igreja cristã, que estava tentando se organizar e definir suas doutrinas, essas misturas eram perigosíssimas. E foi assim que nasceram as primeiras grandes heresias. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Essa busca intensa, desesperada, por um significado pessoal, por uma experiência espiritual que seja direta, sem intermediários, longe das grandes tradições. Será que isso soa familiar? De que formas essa busca, tão antiga, ainda ecoa no nosso mundo hoje? Talvez aquele vazio espiritual da Roma antiga não esteja tão longe da gente quanto parece.